do áudio. A paz de Deus, minhas irmãs, mais uma vez. Boa noite, irmão. Bom dia, né, já, né? Bom dia a todos. Glória, glória sempre dando ao Senhor. Irmãos, eu não canso de dar glória, tenho que agradecer, porque Deus é bom e verdadeiramente Ele continua sendo e continuará até o dia que Ele voltar. Tá bom? Dagmar, a paz de Deus. Hoje, irmãos, a palavra de Salmo 55, do versículo 20 ao 22, é um recado da parte de Deus para alguém. Mas, irmãos, olha, vamos prestar bem atenção no que o Senhor está dizendo aqui. Depois eu vou... Porque o Senhor me deu uma outra palavra, irmãos, que, sabe, abriu mais, para me abrir mais o entendimento que Ele queria dizer nesse pedacinho desse salmo. Então, irmãos, vocês vão ficar... Preste bem atenção no que Deus tem para dizer e tome a atitude que Davi tomou, porque lá em 1 Samuel, capítulo 1, o Senhor me mostrou uma situação para me abrir o entendimento dessa palavra aqui. Porque Davi teve uma atitude diferente de que muitos que possam ter passado o que ele passou, mas ele teve uma atitude diferente. Era por isso que sempre muitos, né, a gente sempre fala que Davi era, a palavra de Deus diz, e a gente continua dizendo que Davi era segundo o coração de Deus. Ele era diferenciado. E eu sempre digo, irmãos, que nunca desejo mal a ninguém, mesmo aqueles que fazem mal a você. Tá bom, irmãos? Mesmo que de repente, vamos falar um pouco, vocês vão entender o porquê eu estou dizendo isso aqui. Mesmo que às vezes a pessoa causou algum mal a você, nunca deseje mal a essa pessoa, sabe? Nunca deseje. Sempre olhe para o Senhor, peça para o Senhor limpar o teu coração, para tirar toda a mágoa, toda a tristeza, às vezes toda a decepção, se for uma traição, para que em nome de Jesus, irmãos, o Senhor olhe para nós e veja que nós não guardamos nada. Nós simplesmente, mesmo as pessoas nos ferindo, às vezes nos machucando, às vezes decepcionando, a gente deseja o bem. Porque assim o Senhor reverterá em bem na tua vida e o outro será julgado, conforme a medida do que fez, do que plantou. Lembra ontem que nós falamos um pouco sobre, eu comentei, né, sobre a banana verde, dos pais comerem a banana verde e os filhos é que tinham dor de barriga. Mas dentro da palavra de Deus, esse ditado cai por terra, porque o Senhor diz que não será mais dessa forma. Quem plantar vai colher, o outro não vai colher no lugar. Mas mesmo assim, irmãos, eu falo mais uma vez aqui, sempre olhe com um olhar de bondade, mesmo para aquele que lhe fez mal, tá bom? Então nós vamos orar agora e vocês vão entender um pouco do que eu estou querendo dizer aqui, porque o Senhor é Deus e Ele sabe o porquê está colocando essa palavra nesse dia, nessa madrugada, tá? Pode ser que já aconteceu ou venha acontecer. Então, haja diferente. Peça a Deus para que você tenha uma atitude assim como a de Davi, assim, irmãos, como eu. Às vezes eu sou chamada de boba, de muito misericórdia que eu sou, mas não é, irmãos, é o jeito que o Senhor me fez desde quando eu nasci. Eu, por mais que a pessoa às vezes possa fazer qualquer mal para mim, na hora, irmãos, eu sou humano como vocês. Eu fico até um pouco irada, com raiva. Mas depois, irmãos, eu não consigo orar de outra forma. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia das vidas, dessas vidas. E o Senhor, irmãos, sempre tem me abençoado, tem me trazido mais para perto dele. Eu me sinto mais perto do Senhor. E eu creio, irmãos, e não porque eu sou perfeita, irmãos. Sou diferente, às vezes sou muito calada, então às vezes a pessoa fala, a irmã, a irmã Adriana é meio chata. Mas é o meu jeito, irmãos. Eu não sou muito de conversa, de conversar. Converso bastante. Mas é conforme Deus assim me direciona, conforme Deus vai me aproximando das pessoas. Mas eu sou muito calada. Então, às vezes as pessoas me veem de uma outra forma. Mas é o meu jeito, tá, irmãos, de ser. É o meu jeito mesmo e eu vou falar para vocês, já tentei mudar. Mas quando eu parei a entender que Deus me fez de uma forma e não adianta eu querer ser ou de outro jeito para me encaixar em lugares, não vai adiantar, nunca adiantou. Então, em nome de Jesus, tá, irmãos? Nunca mude a sua essência, seja quem você é. E o que Deus lhe marcou, o jeito que Deus lhe fez,
foi o jeito que ele escolheu que fosse. Então não mude em nada, assim, a não ser coisas que você sabe que Deus não agrada ao Senhor. Mas o teu jeitinho de ser, para se encaixar em lugares, eu sempre falo aqui, né? Não vista a roupa que não lhe cabe, né? Saul queria entregar a sua fé, a sua indumentária. Irmã Prisciela, paz de Deus, seja bem-vinda. Queria entregar a armadura dele, o escudo dele, a espada dele para Davi lutar contra Golias. Mas a roupa não era dele, não serviria, era muito grande, Davi era pequeno. Se Davi tivesse ido com aquela roupa que não era dele, com certeza ele teria perdido. Maria Alice, a paz de Deus. Mas como ele foi na força e no poder do Senhor, naquilo que o Senhor havia forjado ele, na marca que ele tinha do Senhor e o jeitinho que Deus havia feito, ele venceu Golias. Assim você vai vencer suas batalhas também. Não tente se encaixar a modos, a doutrinas, a coisas que não dentro de você, você mesmo sente um incômodo. E esse incômodo, irmão, se chama Espírito Santo. O que não serve para você, não adianta você tentar se revestir ou vestir para poder se encaixar em lugares, tá bom? Sei porque o Senhor levou também para esse caminho, mas isso é um ensinamento, irmãos, que eu aprendi a né, com esse tempo de trabalhar de Deus na minha vida, a duras penas, mas eu entendi que a gente não precisa mudar o jeitinho. Eu sou desse jeito, irmão, vocês não vê eu gritando, vocês não vão ver eu fazendo coisas que outros fazem, cada um tem uma marca, a minha marca é essa. Eu sou calma, falo dessa forma. Às vezes aqui em casa as pessoas falam, ah, você fala muito baixo, olha, sabe, não entende, mas é o meu jeito. Foi como Deus me fez, eu sempre fui assim. E eu não vou mudar por conta disso para atrair pessoas ou para me encaixar em lugares. Então eu estou dando isso aqui, falando isso aqui para vocês como testemunho. O Senhor fez cada um de um jeitinho. E dentro desse jeitinho, o Senhor lhe capacita, lhe fortalece e te faz crescer, sabe, em conhecer mais a Ele, em chegar mais próximo dele. Então seja quem você é. Mais uma vez aqui, mas não estou dizendo que você continue às vezes fazendo algo que Deus não gosta. Aí é outra coisa, que a palavra de Deus diz que é não, que é sim, é sim. Então é só isso, é a essência de quem você é, porque tem muita gente que muda, né? Eu acho que eu sou muito assim, mas eu não preciso gritar para o inimigo saber que eu tenho autoridade porque Deus me deu. Então eu não preciso se ficar pulando, fazendo coisas estardalhosas, até porque não é uma coisa que eu não consigo, irmãos, ainda conceber. Mas cada um tem um jeito. Então o Senhor me fez desse jeito. Eu aprendi a estar em todos os lugares sendo quem eu sou. Tá bom? Então seja dessa forma, independente de onde você esteja e para onde você vá, seja quem você é, leve a marca do Senhor com você e não mude por conta do cenário ou do lugar onde você está, tá bom? Deus é Deus e Ele é grande. É para alguém aqui, em nome de Jesus. Receba, tá, irmãos? Seja sempre você, irmã Malu, a paz de Deus. Seja bem-vinda. Às vezes as pessoas querem mudar, irmãos, as outras, sabe, para ser ou se encaixar do jeito que elas são. E nem todo mundo não, com certeza, todo mundo, ninguém é igual a ninguém. E a gente tem que respeitar o jeito de cada um. Eu respeito, irmãos, eu gosto de assistir culto onde as pessoas, sabe, são alegres, o povo, as pessoas do reteté que todo mundo fala. Eu gosto de assistir, mas eu não sou daquela maneira, eu não consigo, é uma coisa que o Senhor me marcou. Já tentei, mas não adianta você se vestir de uma roupa que você não cabe em você, não é você, não é o que Deus quer de você. Então seja você em todos os lugares, sempre, irmã Márcia, paz do Senhor, sempre respeitando a vontade de Deus, irmãos, mas não mude a marca, nem a essência que o Senhor lhe fez, tá bom? Vamos orar. Bom dia a todos, a paz de Deus. Mais uma vez demos aqui um recadinho, comecinho de recadinho da paz de Deus. Então é para nós, irmãos, para cada vez mais a gente crescer no Senhor e dentro daquilo que Ele lhe fez, do jeitinho que Ele lhe fez, é onde você vai chegar, onde Ele escreveu a tua história. Valquíria, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos, para começarmos a nossa live. Salmos, capítulo 55, do versículo 20 ao 22. Salmo 55, do versículo 20 a 22. Paz do Senhor, irmã Márcia. Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Vamos orar?
Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, 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 sempre dando a Ti. Meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus bendito, glorioso, Deus poderoso é o Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais um dia que se passou, por mais um dia que se inicia, onde o renovo do Senhor sempre, sempre é nos ofertado. Obrigado, Pai, por nos ofertar e ter misericórdia de nós todo o tempo. Obrigado, Senhor, pelo livramento do vendaval que deu aqui. Pai, obrigado, 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 que a chuva não foi um terço do que foi em outros lugares. Mas o Senhor é Deus que guarda os teus filhos. Muito obrigado. Obrigado, Pai, por cada vida, cada família que o Senhor guardou também nos outros lugares, onde choveu, onde deu vendaval, mas a mão do Senhor estava lá. Obrigado por cada família, cada vida, os filhos dos teus filhos, os netos, os esposos, as esposas, Pai, todos familiares, que em nome de Jesus o Senhor guardou e trouxe segurança de volta para casa. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que aquela visão ontem daquele acidente, o Senhor livrou. O Senhor me mostrou até a cor do carro. Mas o Senhor é Deus e eu creio que em nome de Jesus já foi cortado a intenção do inimigo. Deus amado, Deus bendito, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado, Pai, por meu filho estar melhor dessa virose que pegou aí. Obrigado por ter blindado, estar blindando eu e meu esposo. Também para a gente não pegar, que a gente tem mais idade. Mas em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo livramento também. Obrigado pelos livramentos que o Senhor deu para o seu povo nesse dia, dentro da minha nação e fora dela. Muito obrigado, Pai. Sempre, sempre eu vou começar orando, agradecendo por tudo. Obrigado por também, Senhor, mandar os teus anjos intercessores para estar aqui intercedendo por essa live que é do Senhor, por esse momento onde nós estamos aqui reunidos em teu nome. Cremos e não duvidamos que o Senhor já está aqui no nosso meio. Obrigado, Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, eu te louvo e lhe agradeço, Pai, por tudo, pela tua palavra que vamos profetizar e compartilhar agora. Obrigado, meu Deus, porque o nosso coração já está adubado, nossos ouvidos blindados e nossos olhos espirituais abertos para aquilo que o Senhor tem para dizer. Desde já louvo ao Senhor e agradeço. Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Amém, meus irmãos, amém, Nicolas, a paz de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra do Senhor em Salmo, capítulo 55, do versículo 20 ao 22 diz assim: Tal homem estendeu a mão contra os que tinham paz com ele, corrompeu a aliança. A sua boca era mais macia que manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram brandas que nem o azeite, contudo eram espadas desembanhadas. Confia o teu cuidado ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, meu Deus, pela tua palavra do Salmo 55, do versículo 20 ao 22. Obrigado, meu Deus, porque foi profetizada aqui e agora vai ser compartilhada para a tua honra e glória. Desde já, Senhor, eu agradeço, porque o Senhor sempre tem trazido palavra que tem casa certa, endereço certo para chegar. Que em nome do Senhor seja o bálsamo, a resposta que muitos entraram aqui esperando de ti. Desde já, eu louvo ao Senhor e agradeço, hoje e sempre. Glória, glória seja dada ao Senhor. Tamires, a paz do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, palavra aqui de Salmo 55, do versículo 20 ao 22, é Davi mais uma vez. Davi orando. Irmãos, ele, aqui nesse salmo, ele até pesa um pouco nas palavras, porque ele pede que os inimigos dele sejam destruídos. O Senhor podia ter me dado qualquer outro versículo dentro do capítulo 55, mas ele deu esse quase finalzinho. São esses 3 versículos, para contar o que o Senhor tem para dizer, para trazer e relatar o que o Senhor quer falar contigo. Ele fala aqui de uma situação na qual ele foi traído por uma pessoa que andava com ele, que ele tinha como um aliado. Mas esse aliado tinha uma boca, um jeito de falar, ele compara
até aqui uma fala como mel, como manteiga, né? Ele tinha também um jeito como se o azeite da paz vivesse nele, mas a vida dele, tudo que ele queria era a guerra, era desembanhar a espada. E Davi pega e fala, né, no versículo 22, confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Porque ele fica, irmão, chateado pelo tamanho da traição que ele havia cometido ele, porque era uma pessoa que andava com ele, pessoas que tinham uma aliança com ele, mas a pessoa não estava ali querendo aliança de paz, queria guerra, queria o trair mesmo. Assim como foi Cristo. E eu falei, Senhor, mas por que dessa palavra? Aí ele me trouxe a palavra de 1 Samuel, capítulo 1, ali os primeiros versículos do capítulo 1, onde Davi recebe a notícia que Saul e Jonatas haviam morrido na guerra. E Saul, todo mundo sabe, perseguiu Davi porque de todas as formas, só não matou porque ele era escolhido do Senhor. E Davi era diferenciado, porque enquanto Saul queria matá-lo, queria guerra, queria destruí-lo, Davi não queria, Davi amava. Davi tinha aquele coração bondoso, nunca queria mal para ele. Oportunidade para matar Saul, Davi teve, mas ele não o fez. Ele temia e temia ao Senhor. E ele sabia, sabe, do tamanho, do peso que seria você tirar a vida de um rei. Assim como esse Amalequita, porque quando ele chega para avisar Saul que Jonatas e Saul, ou para avisar Davi que Jonatas e Saul haviam morrido, Davi pergunta: como você sabe disso? Como eu posso ter certeza que Saul e Jonatas estão mortos? E ele pega e conta que ele ia passando e Saul chama ele e fala assim: olha, eu já estou ferido, então tira minha vida, porque daqui eu sei que eu não vou sair. Ele, orgulhoso, né, não ia querer ficar doente nem nada, então ele pede para tirar. E ele fala que ele tira a vida de Saul e vê o filho, e ele comprovou que ele realmente sabia que Saul e Jonas estavam mortos. Davi, irmãos, ele chora pela vida de Saul e de Jonas. Ele tem uma atitude totalmente diferente de qualquer um outro ser humano, porque o ser humano, irmãos, quando não está firmado no Senhor, Tassiana, a paz do Senhor, irmão Rodrigues, a paz de Deus, Loves, a paz do Senhor. Quando a gente vê um inimigo que talvez causou dor, causou uma pessoa que lhe causou tristeza, lhe causou algo, qual que é a atitude? Muitas das vezes é se alegrar. Olha, mas tá vendo quem mandou me perseguir? Não é assim? Davi não. Davi se condoeu, até porque Jonatas era muito amigo de Davi. Mas ele se condoeu pelos dois. Ele chorou. E ele tirou a vida daquele amalequita, porque tocou em Saul. Mesmo ele pedindo, ele não devia ter feito. Porque Davi também teve a oportunidade de tocar em Saul e não tocou. Pode deixar, Tassiana, vamos orar sim, tá bom? Em nome de Jesus. Fique aí que nós vamos estar orando sim, tá bom? Então, ele poderia falar, não, rei, eu não posso fazer isso e ir embora. Que deixasse outro, mas não tivesse feito. Ele não, ele fez. Então Davi depois ceifa a vida desse homem, mas ele tem uma atitude, irmãos, que muitos talvez não tenham, quando é traído, quando é perseguido. Então aqui dentro dessa palavra, aqui Davi ora por alguém que era aliançado com ele, mas só queria guerra, o traiu, foi uma decepção. Aqueles que perseguiam ele ora, ele faz esse salmo clamando para que eles sejam destruídos. Mas no final, irmãos, quando ele fala, ele dá uma dica, ele fala, olha, cuidado, sabe, com aqueles que têm uma fala mansa, uma fala, sabe, doce, que às vezes fica ali do teu lado e você acha que é, ah, não, esse é o meu companheiro, esse é um amigo fiel, esse foi com que Davi fez uma aliança e foi traído. E depois foi perseguido. Mas ele pega e no finalzinho ele fala, confia os teus cuidados ao Senhor e ele lhe sustentará. Ele fará com que, mesmo que venham pessoas para te perseguir, para te humilhar, ou a mesmo te trair, o Senhor te sustentará. E ele termina dizendo, o Senhor jamais permitirá
que o justo seja abalado. Então Davi começa o salmo abalado. Ele começa falando e desejando mesmo que o Senhor pesasse a mão sobre os inimigos. Mas no finalzinho, irmãos, e ali dentro da conversa que ele tem, quando ele está conversando com Deus, a gente vê que no fundo, ele confia no Senhor. Então, independente dos perseguidores estarem perseguindo ele, e ele ter descoberto que uma pessoa que era muito lado a lado com ele havia o traído, ele simplesmente continua confiando no Senhor. Irmã Fabiane, a paz de Deus seja bem-vinda. Bom dia. Então, irmão, aqui é um recado bem direto. Talvez você foi traído, talvez você está no meio, cercado por pessoas que você realmente ama, que você tem uma amizade, tem um vínculo, mas você tem visto que essas pessoas ou lhe traíram, ou você já percebeu algo de estranho, que você está vendo que, sabe, tem algo de errado. Mas mesmo assim, irmão, se você vir descobrir, ou já descobriu, ou andou com alguém que lhe feriu, sabe, que lhe, sabe, machucou, não faça como os homens, o nosso lado humano, a nossa carne. Não deseje o mal, não busque, eu afastei de inveja. Irmã Fabiane, Marta Teodoro, Euciane, a paz de Deus. Então, irmão, não faça isso. Faça como Davi. Davi havia sido perseguido por Saul. Saul mandou matar Davi, se não for uma das vezes até Jonatas, o próprio filho de Saul, ajudou a Davi a não ser pego. Maiara, a paz do Senhor. Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas não tocou nenhum fio de cabelo dele. E poderia, porque ele estava perseguindo ele queria tirar a vida, ele queria destruir Davi. Então, irmãos, quando o Senhor me deu essa passagem de 1 Samuel, eu fui entender um pouco do que o Senhor queria dizer aqui. Tem pessoas que verdadeiramente descobriram ou vão descobrir que pessoas próximas, pessoas que estão ali lado a lado, não são bem como parece. Em vez de querer paz, quer guerra. Em vez de querer lhe ajudar, fala por detrás, faz fofoca. Irmãos, não se preocupe com isso. Quando você, ou às vezes te humilha, alguém que você quer o bem, mas só sabe te humilhar. Às vezes você chega perto, só ajuda, a sua vida é ajudar, mas as pessoas não compreendem. Sabe? Te tratam até mal, te excluem das coisas. Meu irmão, minha irmã, ore, faça como Davi, sabe? Coloque na mão de Deus, porque o Senhor lhe sustentará. O Senhor jamais deixará você ser abalado, mesmo que seja uma dor de alguém muito próximo. O Senhor é Deus. Que o Senhor hoje, nessa madrugada, irmãos, nós vamos orar. Que limpe o teu coração. Que se há ainda alguma, sabe, alguma rusguinha disso, em nome de Jesus vai cair por terra. Porque o inimigo, às vezes, irmãos, usa esse tipo de situação para fazer com que a gente perca a bênção da gente. Fazer com que a gente demore mais para chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Antônio, a paz do Senhor. Sabe, irmãos? E olha, perdoar, irmãos, querer o bem não quer dizer andar junto de mão dada, não. Para vocês verem que Davi estava num lugar e Saúl estava em outro. Davi estava, ela queria que eu desistisse da minha carreira. Mas em nome de Jesus, irmão, o Senhor colocou a mão e a irmã fez o que é certo, é se afastar. Saúl estava num canto guerreando, Davi estava no outro. De tanto que quando o Amalequita chega para contar a notícia que Saul e Jonathan tinham morrido, Davi estava voltando de outro lugar. Então não quer dizer que mesmo ele, tendo esse coração bondoso, querendo o bem de Saul, de Jonas, do povo, não quer dizer que ele andava. Sabe? Hoje a audiência subiu. Glória a Deus, irmã Fabiana. Então, irmãos, sabe? Não precisa. Você tem que sim ter um coração como... Você não vai ser como Davi. Mas quando você receber a notícia que aquele que lhe feriu, que aquele que fez algo está passando por algum momento ruim, ou alguma dificuldade, ou até mesmo a pessoa, você ficar sabendo como estão essas pessoas, irmãos, não se alegre. Sabe, ore para o Senhor, obrigado, meu Deus, porque o Senhor fez justiça, o Senhor me sustentou, o Senhor não me deixou ser abalado. Mas tende, se puder, ter de misericórdia, Senhor. Alcance essa vida também. Não sabia o que estava fazendo.
Talvez sabe lá Deus o que passou pela cabeça. Mas do mesmo jeito que eu conhecia o Senhor, o mesmo jeito que eu estou nos teus caminhos, oferte para o convite pela mão de outras pessoas, para que essas vidas venham para o Senhor. Irmãos, é assim. Tá bom, irmãos? É assim. E o Senhor quer dizer para alguém aqui, fique tranquilo. O Senhor lhe sustentará. O Senhor jamais vai deixar com que você seja abalado quando você simplesmente acontece isso. De você ter uma pessoa tão junta, tão unida, como fosse uma aliança, e você descobrir que aquela pessoa não queria paz. Ela queria guerra. Ela queria destruir. Ela queria que você não crescesse, queria que você... Sabe, irmãos, Deus é Deus. Esse é o recado de Deus nessa madrugada. Mas nunca se esqueça, irmãos, eu vou bater aqui, antes de a gente orar para terminar. Não deseje o mal para essas pessoas. Porque senão a justiça de Deus é dividida com você. Então, daquele que precisava ser justificado, vai acabar recebendo também metade do que o Senhor fará com quem fez mal a você, onde você só queria paz, onde você só queria o bem, onde você queria ajudar, sempre quis ajudar, sabe? Pessoas que, Anne Gabriela, irmã Laura, a paz de Deus, seja bem-vinda, Leonardo, a paz do Senhor. Às vezes, irmãos, a gente, mesmo nós somos excluídos de alguns lugares. Quem tem família sabe como é. Tem pessoas que você quer só o bem, mas sempre fazem de tudo para lhe afastar. E a dor é muito grande. A Alice está ouvindo a live. Amém, irmã. Dê um abraço na Alice por mim, tá bom, irmã? Que em nome de Jesus, o Senhor abraça aí. Eu não estou aí, mas que o abraço do Senhor chegue, viu? Viu, Alice? Seja bem-vinda. Então, meu, até me arrepiei agora. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória sempre dando a Deus. Então, irmãos, isso é um recado. Sabe, melhor amigo, melhor aliado, melhor companheiro, melhor família é a de Deus. E melhor pai é o Senhor. E companheiro e amigo também o Senhor. Então confia no Senhor, porque Ele jamais vai te deixar. Ele vai te sustentar e Ele não deixará que você seja abalado. Deus é Deus. E como eu comecei a falar aqui, cada um tem um jeitinho. E dentro desse jeitinho e da marca que o Senhor colocou em você, você vai longe. Deus quer que você seja desse jeito. Não precisa mudar, vestir roupa alheia. Sabe, querer se parecer com esse, com aquele. Não, você é assim, você é amado e amada por Deus do jeito que você é. Tá, irmãs? Então, mesmo que te persigam, quer dizer, você, te humilhem, às vezes passa assim como Davi, que a decepção dele foi muita, porque era uma pessoa que realmente andava lado a lado com ele, comia com ele. Aqui dentro, quem puder ler o capítulo 55 inteiro, vocês vão ver ali que o Senhor deixou escrito dessa forma, e Davi relatou muito bem. Ele falando, uma pessoa que comia, andava com ele, mas só queria guerra. Não queria amizade, não queria ajuda, não queria nada, só queria guerra, queria destruir. Mas o Senhor jamais deixou com que ele duvidasse que Deus o sustentaria, mesmo que tivesse que se afastar dessa pessoa, porque ele tinha, o que dá para entender, irmãos, nesse salmo, que era uma pessoa que realmente ele tinha vamos dizer assim, um braço direito, uma pessoa na qual você põe toda a sua confiança. Você, olha, eu vou sair, vou fazer isso e posso deixar na mão minhas coisas, meus bens nas mãos dessa pessoa e ela vai cuidar. Foi mais ou menos isso que eu senti dentro do relato dele. Era uma pessoa muito próxima. E ele começa orando pedindo a destruição deles. Mas no final a gente vê que ele tinha, conforme ele foi desabafando, ele foi tomando para si aquilo que o Senhor sempre colocou no coração dele. Jamais ele seria desamparado. Jamais Deus deixaria ele sozinho. Mesmo que ele não teria mais amizade ou aliança com aquela pessoa. Aquela força que se unia com a dele para ajudar, mas que o Senhor o sustentaria e ele jamais seria abatido. Então confia no Senhor, tá bom, irmãos? Confia. Deus é Deus. Deus é que te sustenta e ao Senhor nunca lhe deixará ser abalado, quer seja por qualquer notícia, porque Davi, quando ele recebe a notícia,
Ele pergunta, mas como você sabe para mim ter certeza? O homem fala, ele pega e sabe que verdadeiramente é verdade pelo relato que ele traz a coroa, se não me engano, de Saul. Mas Davi depois tira a vida dele porque ele não podia ter feito isso. Ele não podia, porque Davi, uma certa feita, também podia ter feito isso. Ele podia ter tirado a vida de Saul, mas ele não tocou, porque Saul era um escolhido também, foi ungido por Deus. Então ele jamais, irmãos, não se pode tocar em alguém que o Senhor colocou uma marca. Não pode. Alguém que está buscando ao Senhor, irmãos, não é ninguém especial, não. É todo aquele que crê, Bispo, Yara Araújo, a paz de Deus. Aquele que crê, Marlene, a paz do Senhor. Sabe? Aquele que confia, aquele que está buscando ao Senhor. Ninguém, irmãos, pode tocar, nem mesmo o inimigo. Mas você tem que ter essa certeza e crer que Deus é por você. Ele te sustentará e não deixará você ser abalado. Maria José Peneda, a paz de Deus. Deus é Deus e Ele é grande para fazer muito mais do que você tem pedido, muito mais do que você tem pensado. A paz de Deus, viu, Bispo? Seja bem-vindo. Glória, glória ao Senhor, oração pela minha saúde e minha família. Maria José. Vou anotar seu nome aqui, tá, Maria José? E a Tassiano também. Perdão, tá, irmão? Só um pouquinho para me escrever aqui. Tassiano. Então, irmãos, não duvide, tá bom? Deus estava dizendo aqui. Talvez o saber, sabe, que você foi traído, que alguém próximo que você tanto amava, assim como o Salmo 55, do versículo 20 ao 22, Davi está nos relatando aqui. Pessoa próxima, pessoa que talvez você confiava, mas a pessoa não queria sua amizade, não queria sua ajuda, queria simplesmente guerra. E o Senhor é Deus, porque você vai ficar sabendo. Porque quando o Senhor me deu a palavra de 1 Samuel, capítulo 1, lá para me abrir o entendimento dentro do que ele queria falar aqui, é porque verdadeiramente vai chegar uma notícia sobre essas pessoas que tanto lhe querem mal, que às vezes tanto lhe perseguem, te traíram. Você vai receber a notícia, mas não faça como na carne, sabe? Não se alegre não. Faça como Davi. Davi chorou por Saul e Jonatas, mesmo Saul perseguindo ele. Saul perseguiu, queria destruir Davi. Mas quando ele recebe 2:3, a paz do Senhor, quando ele recebe a notícia que Saul estava morto e Jonatas também, ele chora, ele intercede. E, irmãos, mal sabe você que depois disso precisava Saul sair de cena para que Davi chegasse onde o Senhor havia escrito. Davi começa a trajetória dele do reinado. Davi se torna rei. Irmãos, às vezes tem coisas que pessoas têm que se afastar para que você cresça. Tem pessoas que junto de você não deixam que você avance. Tem pessoas que você tanto quer tanto bem ali, mas por detrás está lhe traindo, está falando de você, tá querendo a tua derrota. Vamos dizer assim, para não dizer uma palavra mais pesada. Mas o Senhor é Deus que no finalzinho desse salmo, no versículo 22, o Senhor fala que é Ele que te sustentará. E Ele jamais deixará que um justo seja abalado, muito menos tocado, muito menos destruído. Então a notícia vai chegar, mas não se comportem na carne, não como os carnais que ficam ali, ai que legal, ó, tá vendo? Eu fui justiça, o Senhor me justificou. Não, irmãos, porque o Senhor não tem prazer na derrota nem da destruição de ninguém. É certo que Ele lhe justificará, porque a pessoa tocou em você. Mas Davi podia ter feito isso, falado, olha aí, ó, tanto me perseguiu, e olha aí o fim que teve. Eu poderia estar lá, poderia ter ajudado a vencer a guerra, mas não, preferiu me perseguir. Não, Davi não fez isso. Ele chorou. Sabe, ele sentiu a morte. Tanto de Saul como de Jonatas. A gente fala, ele sofreu só por... Não, ele sofreu pelos dois, porque a palavra de Deus diz isso. E depois que Saul sai de cena, quem é erguido, quem é honrado? Davi. Então você também vai ser honrado. A notícia vai chegar. Mas o Senhor está dizendo, irmãos,
Se o Senhor está mandando dizer isso, é porque é para você tomar cuidado, para não ter o comportamento das pessoas do mundo, de uma pessoa que vive na carne, de uma pessoa que não está ligada com o Senhor e não conhece Jesus. Porque a gente não deseja ao próximo o que a gente não quer para a gente, mesmo aqueles que não nos causam mal. Então tome a atitude correta. Olha, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me justificou. Porque o Senhor fez justiça em meu favor. Mas em nome de Jesus, Pai, se o Senhor puder ter misericórdia, que alguém alcance essa vida, que o Senhor possa pedir a alguém que alcance eles, oferte, sabe, a tua presença, oferte a salvação, para eles também fazerem parte da nossa família, que é a tua família. Não desejo o mal, irmãos. Tome cuidado, porque o Senhor está deixando aqui bem claro. Se você agir como a carne, como o povo, sabe? Muitos aí, mesmo aquele que chama pelo nome de Deus, porque o que a gente tem visto mais, irmão, é um ódio tremendo dentro do próprio povo de Deus que diz que conhece a palavra. Ame ao próximo como a você mesmo. Né? Não tem? Olha, se alguém tomar a tua capa, tire-a. Sabe? Se alguém está sem capa, tire a sua, dê. Ah, mas é meu inimigo. Não dê. Se o inimigo está passando fome, passou por você, você tem como ajudar? Irmãos, deu de comer. Davi agiu dessa forma. Ele condoeu-se com a morte de Saul. E depois disso ele foi o que? Honrado. Começou ali a honra de Deus na vida de Davi. Então, meu irmão e minha irmã, é um recado direto da parte de Deus. Sabe? Você talvez não já sabe, porque já ocorreu, você sentiu o baque, mas logo logo vai vir a notícia. E se você ainda não foi, não se abale, porque Deus é contigo, Deus te sustentará e Deus jamais deixará você ser abalado. Não deixe que a tristeza ou a maldade que o outro fez contigo faça com que você perca aquilo que Deus tem com você, perca o que Ele quer lhe entregar. Deus precisa, prossiga, Deus abençoe muitíssimo. Amém, irmã bispa. Sírios, a paz do Senhor. Lucas, a paz de Deus. Então, irmão, é um recado da parte de Deus, tá? Primeiro Salmo, capítulo 55, do versículo 20 ao 22. E quem puder ler lá, 1 Samuel, o início, vê ali o que Deus revela, porque foi onde Deus abriu mais o entendimento, o que ele queria falar aqui. Davi tinha sido traído por uma pessoa que era muito próxima, uma pessoa que ele confiava. Mas aonde ele detalha aqui, irmãos, que eu achei muito engraçado, ele falou: a sua boca era mais macia que manteiga, porém no seu coração havia só guerra. Porém, as suas palavras eram mais brandas do que um azeite, mas contudo eram espadas desembainhadas. Era uma pessoa que não queria o bem. Então, em nome de Jesus, a notícia vai chegar. Essa pessoa realmente precisa que o Senhor te justifique, faça justiça em teu favor. O Senhor vai tocar lá, vai chegar a notícia. Mas quando chegar, não se alegre, não se soberbeça. Se for Deus ainda fazer com que você possa ajudar, ajude. Mas você não vai andar junto mais, porque essa pessoa realmente era para ter sido afastada, é para ser afastada, para que você comece a chegar mais próximo daquilo que o Senhor escreveu para a tua vida, para as nossas vidas. Porque toda palavra, irmãos, eu também tomo para mim. Então vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Uma palavra que talvez tem gente aqui que está ferida, está magoada, porque, sabe, foi traído, foi humilhado. Não importa o cenário que foi, mas logo a notícia vai chegar. Essa pessoa, a mão do Senhor já pegou. Mas em nome de Jesus, irmãos, não se alegre não. Sabe? Coloque no altar do Senhor. Peça que Deus alcance, que Deus salve, se assim Ele puder ter misericórdia. Tá bom, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Tote ouçam. A paz do Senhor. Hannah, a paz de Deus. Se você assim quiser e desejar e tiver fé, tá, irmãos? É para quem tem fé. Deixa o teu copo com água aí. Se não pegou, vá buscar. Para que em nome de Jesus eu creio, irmãos, que o Senhor não é a água, tá, irmãos, que cura. Não é nada. É a tua fé, tá? É uma coisa que eu creio pela fé. Que o Senhor pode sim colocar poder. Ore para Deus curar. Colocar ali poder de cura, de salvação, de transformação.
Se você está precisando, tome. Se não, é alguém da tua casa, da tua família. Ah, irmã, mas eles não acreditam em Deus. Tem um filho que é rebelde, meu esposo não está no caminho, ou minha esposa não está no caminho. Meu amado, pegue essa água, você não precisa falar para ninguém. Faça um alimento, peça para Deus, Pai, olha, eu estou aqui colocando da água que foi orada, eu creio que o Senhor colocou o poder. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance meu filho, minha esposa, meu esposo. Leva ali, Pai, a libertação, leva ali a cura, leva ali a transformação de vida. E o Senhor é poderoso, irmãos, para mudar. Você tem que ter fé, está precisando ser curado, precisa ser liberto, está passando por um momento difícil, de uma enfermidade, de perturbação, precisa ser liberto. Irmãos, tenha fé. Nós vamos orar, sabe? Pega o copo com água, pega ali, ore com fé e tome dessa água. Eu creio que Deus é poderoso, porque Ele nos dá poder. Para quem o Senhor dá poder? Para todo aquele que crê. Se você crê, em nome de Jesus, pela fé, você será liberto, curado, transformado pelo poder do Senhor. Amém? Lucas Alves, a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Acho que deu tempo. Quem não tinha pegado, pegou agora. Meu irmão, alguém que precisa ser alcançado, tem foto, pegue a foto, segure na mão, irmãos. Vamos orar. O Senhor quer ouvir a tua voz. O Senhor tem prazer, irmãos, de ouvir a nossa voz clamando por Ele. Sabe? Que nós possamos nessa madrugada entender que Deus é bom. Ele vai lhe sustentar e Ele não vai deixar que nenhum de nós sejamos abalados. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Vamos orar agora? Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, obrigado. Obrigado pela tua palavra de Salmo 55, versículo do 20 ao 22 e 1 Samuel, Pai, dos primeiros versículos. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos mostra dentro da tua palavra. Não deixa com que nós, que somos ferramentas nas tuas mãos, falemos de nós mesmos, mas sim nós falamos daquilo que o Senhor quer que seja falado, confirmado dentro da tua palavra. Obrigado, Pai, por esse coração que às vezes foi açoitado, foi humilhado, tem sido perseguido, onde o Senhor tem moldado, forjado vasos de excelência. Obrigado, meu Deus, por cada família, cada lar que está aqui representado. Eu coloco diante de Ti a Alice, eu coloco diante de Ti a Tassiana, coloco diante de Ti a Maria José, coloco diante de Ti o relacionamento da irmã Fabiane, coloco diante de Ti cada vida, cada família aqui que pediu oração, dentro de cada cenário que cada um está vivendo. Eu creio no poder vindo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, leva a cura, leva a libertação, leva a transformação de vida. Pai, quebra as cadeias que às vezes estão impedindo que coisas que os teus filhos estão esperando não cheguem. O não do juiz se torne um sim. Ali, Pai, os advogados, unge os advogados que estão com as causas do teu povo. Unge os juízes que estão para receber as causas do teu povo. Pai, em nome de Jesus, ali, exames médicos, Pai, datas marcadas, que foram desmarcadas, Pai. Pai, o Senhor é Deus para mudar, para acelerar. Quantas das vezes o Senhor fez isso na minha vida? Acelerou datas para que eu fizesse exames que iam demorar anos para ser feitos. O Senhor é Deus, Pai, opera, Senhor, na vida e no cenário dos teus filhos. Visita, Senhor, em nome do Senhor, o enfermo. Visita, Senhor, aquele que necessita de ser liberto, que está aprisionado, Pai, nos vícios, nas drogas. Pai, que está aprisionado, Senhor, às vezes na sua mente. Talvez o inimigo está colocando ali uma prisão, uma cadeia, mas em nome de Jesus, eu creio na espada do Senhor desembanhada para quebrar essas correntes, quebrar essas prisões. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti as famílias que necessitam do Senhor, dentro de cada cenário, nos seus negócios, Pai. Tem muita gente precisando, Senhor, de clientes. Pai, em nome do Senhor, abre as portas, Senhor, em nome de Jesus. Derrama sobre essas vidas bênçãos sem medidas, para que eles possam entender de uma vez por todas que o melhor lugar, a melhor pessoa a se buscar é o Senhor, que sempre vem ao nosso socorro quando precisamos. Pai, em nome do Senhor, visita os irmãos lá do grupo, Pai, que também tem pedido oração pelos seus negócios, a RC, a empresa do marido da irmã
da irmã Malu também abençoa, os negócios da irmã Patrícia, que também tem o seu negócio, todos os teus filhos que têm um negócio próprio, Pai, que em nome de Jesus possa ali, Pai, a mão do Senhor, que opera milagres, Senhor, atraindo vidas, atraindo clientes, Pai, em nome do Senhor, coloca o brilho do Senhor ali, para atrair vidas, de todos que passarem pelas portas, nos estabelecimentos do teu povo, sejam ali conquistados também para ti, Pai. Os negócios do teu povo são ferramentas de entrada para a tua família. Que em nome de Jesus o seu cheiro, a tua presença seja sentida sempre nesses lugares. Para a honra e glória do teu santo nome que eu oro, para a honra e glória do teu santo nome que eu agradeço pela fé que assim já foi feito. Deus amado, Deus bendito, agora também eu peço, Senhor, olha o coração dessas vidas, Pai, que tiveram ali um baque, tiveram ali esse açoite, assim como Davi. Senhor, limpa o coração, tira toda a mágoa, toda a tristeza, tudo aquilo que causou dor, para que em nome de Jesus não haja uma brecha, para quando a notícia que o Senhor já está fazendo justiça chegue, essa vida não se alegre, não se ensoberbeça. Pai, em nome de Jesus, coloca um coração segundo ao teu, para que em nome de Jesus essa vida seja como Jesus. Ame ao próximo, independente da situação, independente do cenário. E que em nome de Jesus a salvação, Pai, chegue na vida dessas pessoas que têm traído o teu povo, que têm machucado, que têm humilhado, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e lhe agradeço, porque creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, que assim está sendo feito, para a honra e glória do teu santo nome. Glória damos, Pai, porque a tua palavra foi entregue. E eu creio que os corações que precisavam ouvir, ouviram, tomaram posse e vão agir da maneira que o Senhor quer. Porque eu creio que o Senhor é justiça, o Senhor justificará os teus escolhidos, mas também nos ensina que nós vamos ser sustentados pelo Senhor, não vamos ser abalados. Então não tem necessidade de desejar o mal para o outro. Simplesmente peça ao Senhor que abençoe, que guarde, que ajude a chegar, que essa pessoa seja salva e faça parte da nossa família também. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Senhor Deus e meu Pai, visita as vidas e as famílias. Pai, em nome de Jesus, eu continuo, o Senhor, me mostrando aquele carro branco atravessado, parece uma caminhonete. Não é dessas grandes, não. É uma caminhonete dessas menores, mas ela é branca, atravessada numa curva. Pai, em nome de Jesus, não deixa que a fumaça, a neblina que o inimigo vai colocar para que haja tragédia, está repreendida em nome de Jesus Cristo, porque maior é o Senhor que fez os céus e a terra, e é nas tuas mãos que eu confio que esse livramento já foi entregue em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor, eu te louvo e lhe agradeço hoje e sempre. Louvado seja o teu santo nome. Pai, mais uma vez, só quero agradecer pela vida da Tassiane, da Maria José e da, da irmã Fabiane, de todos que pediram oração, porque eu creio que aquilo que eles entraram aqui precisando, o Senhor já está entregando para a honra e glória do teu santo nome. Nós damos glória, glória, glória. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. Oro para o meu filho Daniel e Léo. Andréia, né? Seja bem-vinda, viu, irmã Andréia? O nome dele está no caderno de oração. Todos os dias é apresentado. Bom dia para todos. E, Pai, coloco também diante de Ti a vida do Daniel, do Léo e da irmã Andréia. Que em nome do Senhor, assim como nós temos orado todos os dias no caderno de oração, continue orando por essa família. Porque o Senhor é um Deus que protege, o Senhor é a família. Em nome de Jesus. Eu creio no poder do Senhor operando milagres na família da irmã Andréia também, em nome de Jesus. Glória, glória seja dada ao Senhor. Amém, minhas irmãs, amém. Amém, irmã Andréia. Irmã, creio também em nome de Jesus. Deixa eu ver se tem mais gente aqui, irmãos, porque Andréia também é uma outra. Reauí. A paz de Deus seja bem-vinda. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor e nós só temos a agradecer. Irmãos, que essa palavra tenha chegado na hora certa, tá, irmãos? No teu coração, irmão Rodrigues, a paz de Deus. Que seja em nome de Jesus, irmãos, o bálsamo, sabe? Para que essa aflição, essa dor que estava dentro de você se acalme. Porque Deus é o que vai te sustentar. Deus é o que vai te justificar. Ele não deixará que você fique abalado e muito menos humilhado ou envergonhado. Deus é Deus. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pediu, muito mais do que você está pensando. Eu sempre falo isso aqui, mas é a palavra de Deus, irmãos. E a palavra, ela sempre se cumpre. Então profetize.
sempre profetize a palavra de Deus, não a tua vontade, mas a palavra de Deus, porque é ela que faz com que o Senhor derrame um milagre sobre a tua vida, tá, irmãos? Nós somos vasos na mão do oleiro, que é o nosso Deus, e Ele está nos forjando vasos de excelência, para sermos cheios das bênçãos, de tudo aquilo que o Senhor escreveu para mim, para a tua história. Tá bom, irmãos? Em nome de Jesus, glória seja dada ao Senhor. Antes de terminar, eu vou orar na garrafa, no copo com água, tá? Cérvula, a paz de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, agora para terminar, Senhor, agradecendo por tudo, agradecendo por cada oração ouvida aqui, aqueles que clamaram ao Senhor, obrigado, porque eu creio que o Senhor ouviu. Agora, Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti os copos com água, garrafa com água, mão levantada, Pai, mãos que podem estar nas dores e nas enfermidades. Pai, em nome de Jesus, eu creio no poder que vem do alto. Teu povo está aqui porque crê pela fé, que o Senhor é poderoso para fazer. Então nós cremos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor está colocando cura, libertação, transformação e principalmente salvação, em nome de Jesus. Pai, que haja restauração também, porque tem muitos casamentos que precisam ser restaurados. E a mão do Senhor, eu creio, que opera milagres, assim já fez, está fazendo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo, obrigado, 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 em nome de Jesus. Amém, irmãos. Natan, a paz do Nath, a paz de Deus, quer dizer, Milena, a paz do Senhor. Irmãos, amém? Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos despedindo aqui. As irmãs aqui da live, fica mais um pouco, eu vou falar o nome de vocês, tá? As irmãs do grupo, do YouTube também, olha, sejam bem-vindos. Mais tarde estaremos juntos novamente para a honra e glória do Senhor, que a mão do Senhor que opera milagre, que essa quinta-feira seja uma quinta-feira cheia da graça, do poder do Senhor e da misericórdia dele. Em nome de Jesus eu profetizo, e em nome de Jesus eu creio. Em nome de Jesus, a paz de Deus, viu, minhas irmãs? A paz do Senhor.